A calmaria deste pequeno lugarejo foi quebrada na semana passada depois que agricultores encontraram uma peça de barro enterrada em uma plantação de café. O senhor Moacir Rodrigues levou a nossa equipe até o local. Ele conta que há algumas semanas um trator abriu uma pequena estrada no terreno, deixando uma parte do objeto desenterrada. O agricultor disse que com a ajuda de um lavrador, eles escavaram em volta da peça e se surpreenderam com o tamanho do pote. O rapaz trabalhando aqui, sempre a gente já havia encontrado alguns vestígios, alguns pedaços pequenos, né? Então o rapaz trabalhando descobriu um pouco e mandou trazer as ferramentas. Ele começou a fazer a escavação, ela foi aumentando. Está aqui até agora para a gente acabar de tirar. Aqui antes era o quê? Aqui era uma capoeira, depois formou o café e hoje foi feita essa estradinha aqui por cima. A peça está quebrada e com algumas rachaduras. O proprietário do terreno cercou o pote de cerâmica que tem pouco menos de 1 metro de altura. Muitos curiosos e veículos de imprensa têm visitado o local, que fica no córrego dos Florentinos. O senhor Moacir acredita que o pote tem origem indígena. Eu acredito que deve ser alguma tribo indígena que passou por aqui há muitos anos. Dá para pensar que seja isso, né? Talvez aí há 200 anos? É, por aí. O senhor acredita que não é uma peça utilizada por familiares seus? Pode ser, não. Pelo tempo que eu moro aqui, não tem condição de ser, não. Antes aqui pertencia a quem? Meus avós. Então, fatalmente, essa peça é bem mais antiga do que a presença dos seus avós aqui. Ah, acredito sim. Já passou meus avós, meus pais, agora somos nós. Ele até nos mostrou outras peças de cerâmica encontradas ao longo dos últimos anos na propriedade. O agricultor disse que esta área pertencia aos avós dele e que no local existia um pequeno lago. Para ele, o pote de cerâmica era utilizado para armazenar água. Essa peça, a presença dela aqui, o que isso causa para o senhor, né? O senhor que gosta de arte também. A grande admiração. Portanto, eu pretendo levar para casa e restaurar o que puder e deixar lá. E se aparecer comprador? Não. A população aqui já não diz que não quer que saia daí, não. Nós levamos as imagens feitas do pote para este historiador. Flávio Matheus dos Santos é mestre em História Social. Depois de ver o objeto, o pesquisador defende a ideia de que o material realmente seja de origem indígena e que pode ter entre 200 e 300 anos. Além de estocar água, os antigos povos poderiam ter utilizado o pote em rituais religiosos. Geralmente esses materiais são encontrados enterrados, porque muitas das vezes podem existir instrumentos sagrados ali dentro, como corpos de pessoas, de animais. Esses povos antigos eles tinham esse hábito de enterrar em vasos de cerâmica na expectativa de que o espírito voltasse para o corpo novamente e as pessoas pudessem voltar à vida. Então eu acredito que eram instrumentos supostamente sagrados, que eram utilizados em rituais religiosos desses povos. Agora, é preciso analisar bem de perto, não é? Eu só tive uma imagem desse material, mas é preciso analisar isso bem de perto, verificar se existiam inscrições nesses vasos, verificar como que eles foram construídos, a posição que eles estavam alojados, verificar o local onde que eles estavam, se existem fósseis, não é? Existem restos mortais de pessoas próximas a essa localidade. Então é preciso de fazer um estudo em cima disso para se ter uma noção. Isso é uma parte da nossa história, não é? Da história do nosso estado, da história do nosso país e dos nossos ancestrais, que é muito importante e rica. O historiador informou que a região era habitada pelos índios aimorés, ou botocudos, como também eram chamados. Ele acredita que tanto o pote quanto os objetos menores eram feitos de argila e que precisariam passar por uma pesquisa mais aprofundada. Eram feitos à base de cerâmica, não é? Eram chamados de povos ceramistas, não é? Porque eles já tinham a habilidade de produzir materiais com cerâmica, com argila. E isso proporcionou aí um desenvolvimento cultural grande entre esses povos primitivos. E é importante relembrar também que estes povos, eles ao desenvolverem essas habilidades, eles já estavam assim se aproximando do homem branco.
já estavam começando a se aproximar deles, já tinham uma certa proximidade. E é importante a gente perceber isso, essas transformações deles, onde eles viviam, como esses povos viviam, os materiais que eles desenvolviam para a sua sobrevivência, já é um indício, né, de um princípio de civilização.